Boa noite, professor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre variáveis aleatórias. Definimos, né, que é a variável aleatória na última aula. E hoje a gente vai estudar algumas funções que envolvem variáveis aleatórias. Primeiro, o que é o valor esperado, né, de uma variável aleatória? A ideia de valor esperado, como o nome diz, é o valor que é obtido, de certa forma, após repetição de um experimento várias vezes. Então, vamos supor esse primeiro exemplo aqui, uma definição mais intuitiva, e depois eu dou a definição precisa matemática. Tá? Então, vamos supor que a gente lança uma moeda, sei lá, um sem número de vezes aí. Tá? Então, a pergunta que é ser respondida a respeito desse experimento é quantas caras nós esperamos obter ao final desse experimento. Claro que esse é um valor, de certa forma, médio. E esse valor ele depende da probabilidade de dar cara. Então, se a gente pensar, se a moeda ela for cara, com meio, 50% de chance, e coroa com 50% de chance, então, se a gente lançar 100 vezes essa moeda, o que a gente espera obter? Quantas caras? Metade, né? Faz sentido, né? Que seja metade, porque se a probabilidade é dar meio cara, então se a gente lançar 100 vezes, é esperado que, na média, 50 vezes dessas 100 tenha dado cara. Então, o número de caras vai ser 50 dentre as 100. Então, esse valor é a ideia de valor esperado. Esse outro exemplo aqui é uma outra aplicação que a gente utiliza essa ideia de valor esperado, de esperança, de variáveis aleatórias. Então, pergunta aqui qual que é o número esperado quando a gente conta o número de comparações que um algoritmo faz para encontrar um certo elemento em uma lista fazendo uma busca linear. Então, de que forma esse algoritmo funciona? A gente vê uma busca linear, ele vai percorrendo essa lista do primeiro elemento até o último e vai perguntando se o elemento X, que é o elemento buscado, é ou não aquele elemento que está sendo visitado naquele momento. Ela vai enumerando, percorrendo a lista e perguntando se o X é igual ou não àquele elemento. Se a gente pensar em número de comparações que esse algoritmo vai fazer, tudo depende da entrada. Tudo depende da lista. Se a lista de entrada não tiver o elemento X, então eu vou fazer N comparações, vou fazer todas as comparações possíveis, porque eu não vou encontrar o elemento na lista em canto nenhum. Se a lista, por algum motivo, tem esse elemento sempre na metade, sempre no começo, na primeira metade do vetor, então esse número de comparações vai ser metade do tamanho da lista. Mas, para saber o número esperado de comparações, tem que ter alguma distribuição de probabilidade em cima das entradas desse problema. Então, tem que ter alguma suposição de probabilidade de se ter uma certa entrada, de ser um certo vetor como a entrada do problema. Então, todos esses tipos de estudos envolvem encontrar o valor esperado de uma certa variável aleatória. Então, é aqui que se aplica esse valor, essa ideia. Tá? Então, aqui foi só uma intuição do que é um valor esperado. Formalmente, a gente define a variável, o valor esperado para uma variável x, nesse caso aqui, então, a variável aleatória aqui é uma variável aleatória x, e essa variável aleatória pertence a um certo espaço amostral, S, que é o espaço de todos os resultados possíveis de um experimento. Então, a definição fala que a esperança de x, que é denotado por esse E de x, a esperança da variável x, ou o valor esperado da variável aleatória x, é a soma da probabilidade de um resultado ocorrer vezes a variável aplicada naquele resultado. Ou seja, a esperança é uma média ponderada dos resultados, dos valores possíveis da variável aleatória x. Certo? Então, se a gente pensar todos os valores possíveis que a variável aleatória x assume, a gente está
pegando essa variável em cada resultado possível do espaço amostral, multiplicando isso pela probabilidade daquele evento atômico, né, daquele evento, daquele resultado em especial, aquele resultado S sair, certo? Essa definição aqui de valor esperado, ela assume que na verdade, essa definição não assume que o valor de S, ou que o espaço amostral, seja finito. O espaço amostral aqui, ele pode ser infinito. Mas, nesse caso, onde o espaço amostral é infinito, a gente impõe, ou tem como hipótese adicional, para que se tenha a esperança bem definida, o valor esperado bem definido, é preciso que, nesse caso de S ser infinito, que a série, né, esse somatório aqui, que ele seja convergente. Ou seja, se S é finito, a esperança ela só está definida, só está bem definida, se essa série é somatória convergente. E o valor dessa esperança vai ser exatamente esse valor que converge esse somatório, tá? Então, essa definição aqui, ela vale também quando S é infinito, desde que essa série seja convergente. Tá? E, além disso, essa definição também diz que a esperança de uma variável aleatória, mesmo que definida em cima de um espaço infinito, esse valor é um valor finito. Então, a esperança de uma variável aleatória em espaço amostral que seja infinito, mas que seja convergente, esse somatório, ela é um valor finito, é um valor que converge para alguma coisa. Então, mesmo que S seja infinito. Então, vamos ver um exemplo bem simples do uso dessa ideia de esperança, do cálculo de esperança. Então, começamos esse exemplo com essa definição aqui de variável. Nós temos uma variável x e variável aleatória. E essa variável aleatória corresponde ao número que a gente obtém quando lançamos um dado. Então, você lança um dado em 6 faces possíveis, né? Números de 1 a 6, e o número, quando você faz o lançamento, você olha para a face que fica em cima, face superior desse dado, e esse é o valor obtido do lançamento. Então, a gente chama de x a variável aleatória que corresponde a esse número. E a gente supõe que esse dado é justo. O dado é justo. Significa que o dado é justo que cada face aparece com a mesma probabilidade. Ou seja, cada face tem probabilidade 1/6 de aparecer nesse lançamento. Então, x é a variável aleatória e quais são os valores possíveis que x pode assumir? Bom, x pode ser 1, 2 até 6. Né? São as seis faces possíveis, os valores nas faces de um dado. E cada um desses valores é assumido com probabilidade. Cada um desses valores é assumido com probabilidade 1/6. Porque estou supondo que é um dado justo. Então, se a gente aplicar diretamente a definição de esperança, vai ver que é fácil calcular a esperança desse resultado aqui, dessa variável aleatória, é 1/6 vezes o valor, cada valor possível que a variável aleatória assume. 1/6 vezes 1, 1/6 que é a probabilidade vezes o valor 2, até 1/6 vezes 6. Estamos fazendo as contas aqui, vai dar algo como 3,5. Então, esse valor dá algo não, dá exatamente 3,5. Esse valor é o valor esperado dessa variável aleatória. Faz sentido, né?
que esse valor seja o valor esperado. Por quê? Bom, o valor médio. Se a gente enxergar a esperança de uma variável aleatória como uma média, a gente está calculando o valor médio. Só que ela é uma média, aqui é uma média ponderada. A ponderada dela depende, o peso de cada elemento depende, não é igual, então depende da probabilidade. Então ela é uma variável, ela é uma média que é ponderada pelas probabilidades de cada um dos resultados possíveis acontecer. Então, nesse caso aqui, como as médias, como as probabilidades são todas iguais, então é uma média simples de todos os valores possíveis que ela vai assumir. Certo? Muito bem. Alguma pergunta até agora? Dúvida? Bom, quando a variável aleatória ela é definida em cima de um espaço amostral pequeno, a gente pode fazer usando aquela definição que nós vimos, né? Aquela definição que nós vimos é a definição do conceito de esperança. Então, quando o espaço amostral é pequeno, como, por exemplo, nesse caso aqui, a gente já tem um espaço amostral com 6 valores possíveis. Então, um espaço amostral pequeno, a gente consegue calcular a esperança explicitamente usando a definição de esperança. Mas pode ser que o espaço amostral seja enorme, seja muito grande, e aí essa ideia não funciona bem. Com um jeito mais esperto, mais fácil de calcular a esperança de uma variável aleatória quando o espaço amostral é grande, usando esse teorema que está escrito aqui. Então, nesse teorema, a gente pega, então, uma variável aleatória x e nós definimos esse p de x igual a r, onde r é um dos valores possíveis da variável aleatória que pode assumir, define isso como sendo o somatório das probabilidades dos eventos, das probabilidades dos resultados no espaço amostral, cujo valor dessa variável aleatória naquele resultado é igual a R. Ou seja, a probabilidade de x igual a R é o somatório de todos os resultados que possuem x de S igual a R. Ou seja, todos os resultados S que possuem x de S igual a R. Ou seja, todos os resultados que têm aquele mesmo valor na variável aleatória. Lembra que a variável aleatória é uma função que mapeia o conjunto do espaço amostral em reais, tá? Em números reais. Então, vai aparecer várias vezes aqui essa notação de probabilidade de x igual a r. Então, sempre que eu falar de probabilidade de x igual a r, a probabilidade da variável aleatória x assumir aquele valor, ou seja, a somatória dos eventos, não dos eventos, mas dos resultados do espaço, do experimento, que possuem aquele valor r de variável aleatória. Então, tendo essa notação, a gente pode redefinir ou encontrar uma identidade, uma equação, na verdade, para o valor da esperança de uma variável aleatória em função desse P de x. P de x igual a R. P de x igual a R é a probabilidade desse evento ocorrer. Ou seja, a probabilidade do evento onde esse evento é composto por todos os elementos em S com x de S igual a R. Então, a gente vai rapidinho demonstrar como que é esse teorema, só usando as definições que nós vimos até agora. Então, se a gente tem que x é uma variável aleatória, vamos chamar de x de S a imagem de x. Então, seja x de S, S é nosso espaço amostral, é o espaço amostral da variável aleatória, e x de S é a imagem da função x, imagem de x. Ou seja, é o conjunto de todos os valores possíveis que x atribui, que a função x atribui. Então, tendo esse x de S, essa definição dada, qual que é a definição de esperança? A esperança de uma variável aleatória x, por definição, é o somatório para todo S no espaço amostral da probabilidade daquele resultado vezes a variável aleatória aplicada naquele resultado.
valor da variável aleatória naquele resultado. Isso aqui a gente pode transformar esse somatório, ou fazer esse somatório de uma outra forma. Ao invés de considerar esse somatório para todo S, considerar primeiro fixando um valor de R pertencente ao x de S, ou seja, eu vou fixar para cada valor possível que a variável x assume, né? Eu vou pegar esse valor, que vai ser o x de S, esse valor é o valor R, né? Que é exatamente o x, desculpa, esse x de S aqui vai ser fixo agora, vai ser um valor R. E aí, com esse valor R fixo, eu tenho um somatório de todos os eventos em S que possuem todos os resultados S no espaço amostral, tais que a variável aleatória x atribui S igual a R. Isso aqui eu estou somando para todos os resultados desse conjunto aqui. Faz sentido isso para vocês, essa igualdade? Simplesmente eu estou fixando primeiro, é como se eu estivesse reagrupando os termos desse somatório para cada valor possível que a variável x atribui. Então, eu vejo x atribui 1, então todo mundo tem 1, agora eu vou somar todos os s com valor de x igual a 1. Depois, todos os s no espaço amostral com valor de x igual a 2. Estou agrupando isso pelos valores possíveis da variável aleatória x. Por isso que eu estou fazendo esse somatório aqui em função do R agora. Então, para cada R, eu estou somando, então, todos os resultados no espaço amostral que possuem esse valor x de S igual a R. Então, isso aqui a gente acabou de definir ali em cima como sendo a probabilidade de x ser igual a R. Ou seja, se eu substituir esse somatório mais interno, pela notação que nós definimos no início do Professor, problema, só um minutinho que já te passo a palavra. Esse somatório aqui vai ser exatamente igual à probabilidade de x ser igual a R, conforme a gente definiu anteriormente, certo? Então, simplesmente é essa igualdade que nós podemos usar. Sim? Pode falar agora? naquele somatório de dentro ali da penúltima expressão, você está somando as probabilidades, ou Isso. não os valores que x pode assumir, né? X de S pode assumir, né? São as probabilidades dos eventos. Eu estou somando isso aqui. Esse valor que x assume, eu já botei para fora do somatório, que eu fixei ele. Para cada valor possível, eu coloco ele em evidência e somo todos os S que possuem aquele valor. Que é justamente esse somatório aqui. Ok. Beleza. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos ver esse exemplo que ilustra esse uso dessa definição de esperança, porque é mais interessante fazer desse jeito, porque, bom, esse espaço é um espaço que já tem um número maior de possibilidades, então já não são mais aquelas 6 possibilidades de antes, mas é um número maior, já fica chato de calcular isso individualmente para cada resultado possível. Então, um jeito de fazer essa conta mais simples é agrupar esses resultados que possuem exatamente o mesmo valor de variável aleatória. Então, vamos considerar esse exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma variável aleatória x. Então, qual que é o exemplo, né, primeiro? A pergunta é, qual que é o valor esperado da soma dos números que aparecem quando um par de dados justos é lançado? Então, eu vou ter, então, dois dados lançados. Sei lá, o primeiro dado deu 4, o segundo deu 3. Então, essa variável aleatória que eu vou definir vai ser a soma desses dois caras, que vai ser 7. Né? Então, a variável aleatória vai ser a soma das faces obtidas no lançamento desses dois dados.
Então, seja x uma variável aleatória correspondendo à soma dos números obtidos pelo lançamento. O lançamento de um par de dados. Certo? Então, quantos valores possíveis essa variável, melhor dizendo, qual que é o tamanho do espaço amostral aqui? Se eu chamar de S, 36? isso, 36, porque são 6 possibilidades do primeiro dado e 6 possibilidades do segundo, produto 36. Então, o espaço amostral aqui é exatamente o número de resultados possíveis, é 36. Então, aqui é o de resultados possíveis. Além disso, qual que é a imagem de S? Quem que é x de S? Qual é a imagem de S? Os números de 12, de 2 até 12, né? Isso, de 2 até 12, porque são todas as somas possíveis. 2, 3, 4, até 12, isso mesmo. Então, a imagem de S são todos esses valores de 2 até 12. Então, agora, para a gente calcular a probabilidade usando o último teorema, calcular a esperança dessa variável x utilizando o último teorema, a gente precisa calcular a probabilidade de x assumir cada um desses valores aqui. Então, a gente precisa calcular a probabilidade de, por exemplo, x ser igual a 2. Qual é a probabilidade de x ser igual a 2, sabendo que esses são dados justos? Qual é a única... 1 sobre Oi, pode falar. 36? 1 sobre 36, né? Porque a única forma de se obter a soma 2 é tirar 2, desculpa, tirar 1 e tirar 1 no dado. Ou seja, 1/6 probabilidade de tirar 1 e 1/6 probabilidade de tirar 1 no segundo dado. Então, o único jeito de tirar 2 é isso, dessa forma. Simetricamente, a gente pode dizer que a probabilidade de x ser igual a 12 também é essa. Né? Vou colocar assim, isso aqui é 1 sobre 36, né? 1 sobre 36, que é igual também à probabilidade de x ser igual a 12. O único jeito de se obter uma soma 12 é tirar 6 e 6 nos dois lançamentos. Tá? Ok. Vamos fazer mais alguns casos. A probabilidade de tirar 3 é quanto? Então, para tirar 3, eu posso tirar 3 fazendo 1 e 2, ou 2 e 1. Né? Primeiro dado são dois, a soma dos dois, são dois dados independentes. Né? Então, o primeiro pode dar 1, o segundo dá 2, dessa forma, ou dá 2 e dá 1. Ou seja, são duas maneiras dentre 36 possíveis. Ou seja, 1 sobre 18. Não por acaso, isso aqui também é a probabilidade de x igual a 11. Como é que pode dar 11? As únicas formas de dar 11 é você tirar 5 e 6 ou 6 e 5. Não existe outro jeito de ter a soma 11. Então, são duas também em 36. Então, a gente pode fazer isso para cada um dos casos. Vou fazer só mais um do valor possível. Então, valor x igual a 4. Quais as formas de obter 4? Né? 1 e 3, 3 e 1.
e 2 e 2. Tirar 2 e 2 também dá 4. Então, são 3 formas, não tem mais nenhuma outra possibilidade. São 3 formas dentre 36 possíveis. Isso aqui dá 1 sobre 12. Isso aqui é igual à probabilidade de x também ser igual a 10. Então, veja que tem uma simetria aí na probabilidade dessas variáveis assumirem esses valores. 4 e 10, 2 e 12, 3 e 11. Isso vai se repetir, todos esses elementos, esses 10 elementos no espaço da imagem de x. Então, se a gente calcular todos esses elementos aqui, todas essas probabilidades, a gente substituir na fórmula, a gente vai ver que a esperança dessa variável aleatória vai ser exatamente o valor 2 vezes a probabilidade de assumir esse valor 2, que é a probabilidade de 1 sobre 36, mais o 3 vezes a probabilidade de assumir esse valor x igual a 3, que é 1 sobre 18, mais até, posso botar mais um valor aqui, 4 vezes a probabilidade de assumir x igual a 4, que é 1 sobre 12, até o último valor, que é o mesmo do primeiro, que é 12, que é o valor obtido, vezes a probabilidade de assumir esse valor, que é 1 sobre 36. Somando isso aqui dá 7. Então, esse valor esperado, então, se você lançar esses dois dados, né, independentemente, o valor que você vai esperar obter é o valor 7. Então, o valor médio, que é médio nesse caso, de acordo, ponderado de novo pelas probabilidades, vai ser 7. Então, a média dos valores obtidos, ponderado pelas probabilidades, nesse caso, essa variável é 7. Simplesmente aplicando o teorema que nós vimos anteriormente. Certo? Alguma dúvida quanto a esse exemplo? Alguma pergunta? Ô, professor, a questão do, o senhor falou no teorema aí, que é agrupar, onde que foi agrupado aí as probabilidades mesmo? Porque aqui, por exemplo, para o x igual a 4, são três eventos, são três resultados distintos para dar x igual a 4. Né? Quais são? O que dá x igual a 4? Se eu lançar 1 e 3, você tem o primeiro dado dando 1, o segundo dado dando 3, depois, se o primeiro dado deu 1 e o segundo deu 1, desculpa, deu 3 o primeiro e deu 1 o segundo, e 2 e 2. Eu obtive números 2 no lançamento desses dados. Então, esses três resultados aqui, que são os resultados possíveis, que dão x igual a 4, eles todos estão agrupados nessa soma aqui. São três resultados em 36 possíveis. Certo? Seria 1 sobre 36, 1 sobre 36, 1 sobre 36. Então, 3 vezes 36. Beleza. Entendi, obrigado. Porque se fosse naquela primeira fórmula, naquela primeira fórmula de fazer, aí teria que ter ido 36 termos, né, somando. Isso. E aqui só tem 10 termos. Entendi. Obrigado. Ou nada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, então vamos lá. Continuando, vem mais esse teorema agora que fala da esperança de variáveis associadas a esses ensaios de Bernoulli, que nós vimos também, acho que na última aula, né, nós vimos os ensaios de Bernoulli. E, bom, e esse lançamento, esse tipo de experimento de Bernoulli, é aquele experimento onde só tem dois resultados possíveis, né? Sucesso ou falha. Então, cada ensaio tem dois resultados possíveis, sucesso ou falha. Ou sucesso... E se eu tiver uma variável aleatória agora,
associada a esse tipo de experimento, então eu tenho um jeito fácil de calcular qual que é a esperança dessa variável. Vamos supor o seguinte. Suponha que nós tenhamos esses ensaios, então vamos imaginar que são N, vou colocar aqui em destaque para apontar o que eu estou falando, nós temos N mutuamente independentes ensaios de Bernoulli. Lembra que cada ensaio ou é falha ou é sucesso. E eu digo que P, esse Pzinho aqui, é a probabilidade de sucesso em ensaio. Esses N ensaios são mutuamente independentes, certo? E o teorema diz que o valor esperado de sucessos, a quantidade de sucessos que a gente vai obter nesses N experimentos, é exatamente N vezes P. Tá? Então, é isso que a gente vai demonstrar agora. Então, de novo, o número esperado de sucessos que vamos obter nesses experimentos, que consiste em N ensaios de Bernoulli mutuamente independentes, é exatamente N vezes P, onde P é a probabilidade de sucesso. Então, como que a gente demonstra isso? Então, claro, eu preciso definir a variável aleatória. Então, eu vou chamar de x a variável aleatória, que vai ser igual, vai corresponder ao número de sucessos nesses N ensaios. Igual ao número de sucessos nos N ensaios. Certo? Então, x é essa variável aleatória. E eu quero, para provar esse teorema, eu quero mostrar que a esperança dessa variável aqui é N vezes P, onde P é a probabilidade de sucesso. Qual que é a probabilidade de x ser igual a um K, a um certo K, sabendo que esse é um ensaio, ou esse é um experimento com N ensaios de Bernoulli. Qual que é essa probabilidade aqui? Qual a probabilidade de ter K sucessos em ensaios de Bernoulli? K sobre N? Não. A gente calculou isso em alguma aula aí, não faz muito tempo. Uma aula atrás. Probabilidade de K sucessos em N ensaios de Bernoulli. Ah, tá. Seria a combinação de N escolhe K vezes K elevado a N, eu acho. Não lembro o resto. Mas é alguma coisa Quase assim. isso. É combinação de N escolhe K, probabilidade de sucesso elevada a K, e probabilidade de falha, que é 1 menos P, né, que é 1 menos P, elevado a N menos K. Isso. Onde esse valor de Q aqui é definido como sendo 1 menos P, né, probabilidade de falha. Então, a gente calculou, a gente mostrou que em ensaios de Bernoulli consistem exatamente desse valor, probabilidade de ter K sucessos em N tentativas, em N ensaios de Bernoulli. Exatamente essa quantidade. Bom, muito bem. Então, agora a gente vai aplicar a definição que nós vimos agora há pouco, não a definição, né, mas aquele teorema sobre o valor esperado dessa variável aleatória x. Esse valor esperado a gente viu no último teorema, que é igual ao somatório para todos os valores possíveis que essa variável aleatória pode ter. Quais são os valores possíveis que essa variável aleatória pode ter? Quais são os valores possíveis da variável x que ela pode atribuir? De Sucesso ou 0 falha? Não. Peraí, calma. de Os 0 a resultados N? de 0 a n. Os resultados possíveis do experimento de Bernoulli são sucesso ou falha, mas a variável aleatória ela atribui um valor a cada resultado possível. Né? Lembra a definição? A variável aleatória é uma função que atribui a cada elemento do espaço amostral. Nesse caso, só tem dois elementos, né? Sucesso ou falha.
atribui um certo peso. Certo? Isso é de um ensaio de Bernoulli. Aqui eu estou falando de N, uma sequência de N ensaios de Bernoulli. Certo? Então, para cada sequência de sucesso e falha com tamanho N, essa variável vai atribuir um certo valor, que é justamente, conforme foi dito aí, os valores de 0 a N, que são as quantidades. Né? Quais são as quantidades de sucesso que eu posso ter em ensaios? Eu posso ter nenhum sucesso, um sucesso, 2, 3, N sucessos. Então, K aqui vai variar de 0 a N. São todos os valores possíveis que a variável X pode assumir nesses N ensaios. Então, por definição, pelo teorema lá que nós vimos anteriormente sobre a esperança, a gente sabe que o valor esperado vai ser cada valor possível que a variável aleatória assume, vezes a probabilidade daquela variável assumir aquele valor. Bom, o zero, por que eu posso ignorar o zero aqui? Porque o zero vai multiplicar a probabilidade, então vai ser um termo nulo. Então, eu posso simplesmente ignorar o zero. Então, isso aqui é igual. Eu vou substituir, então, o valor da probabilidade de K sucessos em N ensaios de Bernoulli. Isso aqui é K vezes combinação de N score de K vezes P elevado a K vezes Q elevado a N menos K, onde K varia de 1 até N. Simplesmente eu substituir, tá? Isso aqui é igual a isso. Certo? E agora? Bom, agora a gente faz uma simples mudança aqui usando uma identidade bem trivial. Quem é K vezes combinação de N escolhe K? Isso aqui é K vezes N fatorial dividido por N menos K fatorial vezes K fatorial. Vou colocar K fatorial, mudar K fatorial, N menos K fatorial. Vou desenvolver isso mais um pouco. Vou pegar K vezes N vezes N menos 1 fatorial dividido por K vezes K menos 1 fatorial. N menos K fatorial. Não fiz nada aqui, né? Simplesmente eu tirei o primeiro termo do fatorial do N e do fatorial do K. Coloquei ele fora aí. Bom, esse K vai cancelar com esse outro K. Certo? E agora, o que restou? O que ficou foi N vezes a combinação, vou colocar aqui embaixo para não ficar tão apertado, mas isso aqui é igual a N vezes a combinação de N menos 1, K menos 1. Certo? Esse termo aqui. Então, o que a gente obteve? Que esses dois termos aqui são iguais. Esse K vezes combinação de N escolhe K é igual a N vezes combinação de N menos 1 escolhe K menos 1. Então, eu vou substituir esse termo aqui no somatório. Então, vou colocar essa observação aqui no cantinho. E vou simplesmente substituir esse valor aqui. Substituindo aqui na esperança, eu tenho que a esperança vai ser somatório desse K variando de 1 até N, vezes agora esse termo aqui eu vou substituir por esse. Eles são iguais mesmo, então vai ser N vezes combinação de N menos 1, escolhe K menos 1, vezes P elevado a K, vezes Q elevado a N menos K. E agora? Bom, eu estou quase chegando no que eu quero. Lembra que eu quero chegar em... Onde eu quero chegar? N vezes P. Já tem um N aqui.
Posso colocar esse N para fora, porque ele não depende do somatório. Eu tenho P elevado a K. K é pelo menos 1. Eu posso colocar um desses P's aqui para fora e repetir o somatório. K variando de 1 até N, combinação de N menos 1, K menos 1, P elevado a K menos 1, que eu tirei os P's, né? E Q elevado a N menos K. Certo? Isso aqui tudo multiplicado por... E agora? Então, eu tenho N vezes P, que é o que eu quero, e eu quero me livrar desse último termo. Eu quero dizer que esse termo vai ser 1. Como que eu mostro que esse termo aqui, entre colchetes, vai ser 1? Eu vou utilizar o teorema binomial. Para utilizar o teorema binomial de forma mais fácil, eu vou chamar esse K menos 1 aqui de uma nova variável, J. Então, eu vou dizer que J é igual a K menos 1. J sendo igual a K menos 1 e fazendo a substituição aqui das variáveis, esse somatório vai virar um somatório agora de J variando de 0 até N, certo? Tudo que era K menos 1, eu vou trocar por J. Então, essa aqui é a combinação de N menos 1, escolhe J, vezes P elevado a J. Porque K menos 1 é igual a J. Como K menos 1 é igual a J, Q vai ser elevado a N menos 1 menos J. Que K menos 1 é igual a J. Ora, se você lembrar do teorema binomial, você vai ver que isso aqui é exatamente igual, esse termo é exatamente igual a P mais Q, vou colocar aqui. Isso aqui tudo é igual a N vezes P vezes P mais Q elevado a N menos 1. Só que P mais Q é quanto? É 1, porque são complementares, falha e sucesso. Então, esse termo aqui é exatamente igual a N menos Q. Então, o passo que foi usado aqui foi o passo do teorema binomial. Daqui para cá, utilizei teorema binomial que nós vimos lá no começo do curso. Vai ser essa parte. Então, pronto, a gente chegou, então, que a esperança da variável aleatória, que corresponde ao número de sucessos em N ensaios de Bernoulli, é exatamente igual a N vezes P. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuar. Existem algumas propriedades bem úteis, bem interessantes sobre que diz respeito a essa função esperança. Essa função esperança é uma função que é definida em cima de variáveis aleatórias, certo? Então, essa função satisfaz algumas propriedades. A primeira propriedade que está dita aí é que a esperança é linear. O que eu quero dizer com a esperança é linear? Quero dizer que, se a gente tiver um conjunto de n variáveis aleatórias, x1, x2 até xn, são todas variáveis aleatórias que são definidas no mesmo espaço amostral S, então, se a gente pegar a esperança da soma dessas variáveis aleatórias, isso aqui é igual à soma das esperanças individuais dessas variáveis aleatórias. Então, é nesse sentido que a gente diz que a esperança é linear. A esperança de variáveis aleatórias é uma função linear. A esperança da soma é a soma das esperanças das variáveis. Além disso, se eu pegar dois inteiros, dois números reais aqui, dois multiplicadores A e B, e quiser calcular a esperança dessa variável aleatória aqui, que é A vezes uma variável aleatória X mais um certo número B, então isso aqui vai ser igual a
A vezes a esperança de X mais B. Então, no fim das contas, eu só preciso saber a esperança de X. Porque sabendo a esperança de X, eu posso multiplicar essa esperança por qualquer valor real A e somar qualquer valor real B, e eu sei qual que é a esperança dessa variável aleatória A vezes X mais B. Tá claro, pessoal? Essas duas propriedades aqui é bem importante, é bem útil quando a gente trabalha com esperança, valor esperado de variáveis aleatórias, que sempre é muito útil. Como que a gente mostra esse primeiro caso? Esse primeiro caso aqui eu vou fazer o caso base, é uma indução, tá? Indução, número de variáveis n. Vou fazer o caso base, n igual a 2. Para n igual a 2, se tiver duas variáveis aleatórias apenas, se eu pegar a esperança então, da soma dessas duas variáveis aleatórias, x1 e x2, isso aqui é igual ao quê? Pela definição de variável aleatória, isso significa que é o somatório para todos os resultados possíveis no espaço amostral da probabilidade daquele resultado vezes o valor da variável aleatória 1 aplicada em esse resultado, mais o valor da variável aleatória 2 aplicado nesse resultado. Certo? Simplesmente usando a definição de esperança que nós vimos no começo da aula. Eu posso quebrar esse somatório em dois somatórios, né? Então, eu posso quebrar esse somatório aqui no somatório de S, para todo P de S, probabilidade de S. Probabilidade de S vezes a variável aleatória 1 aplicada em S, mais esse mesmo somatório de S, a variável da probabilidade do resultado S aplicado vezes a variável x2 aplicada ao resultado S. Isso aqui é o quê? Bom, exatamente esperança de x1 e mais a esperança de x2. Tá? No caso n maior do que 3, maior ou igual a 3, né? São 3 ou mais variáveis, é por indução. Indução em n. Esse caso, n maior que 3, maior ou igual que 3, eu vou deixar como exercícios. Fazer indução em n. Então, exercício. Caso de 2, também vai ficar como exercício para vocês. É bem simples. Esse caso aqui também vai ficar exercício para fazer. Demonstrar essa segunda propriedade. Basta usar a definição de esperança. É bem fácil. Alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tudo claro até agora? Vamos continuar estudando, então, esperança em outros tipos de distribuição de probabilidade. Vamos agora usar como exemplo essa distribuição geométrica, que vai ser um espaço de resultados que é infinito. Certo? Então, nesse resultado aqui, nesse caso, nesse exemplo, o espaço de resultados ele não vai ser limitado. Então, quem que é o exemplo aqui? Vamos supor que a gente, com a probabilidade de uma moeda dar coroa é P. Então, a probabilidade de uma moeda dar coroa é P. E o experimento é o seguinte, a gente vai lançar repetidamente uma moeda até que a gente obtenha a coroa pela primeira vez. Então, vai lançar a moeda repetidamente até obter coroa pela primeira vez.
Ou seja, o número de resultados possíveis para esse experimento é infinito. Certo? Eu posso, qualquer sequência de lançamentos, pode ser que eu tenha uma sequência de qualquer tamanho até dar a primeira coroa. Então, essa sequência não é finita. Então, o que significa dizer? Que nosso S aqui, nosso espaço amostral S, quem que é o nosso espaço amostral S? Ele é todas as sequências de lançamento. Então, pode ser as sequências de lançamento que acabam com caras. Desculpa, que acabam com coroas. Né? Eu quero saber até obtermos coroa. Então, se eu lançar uma vez, eu posso já ter coroa na primeira vez. Mas pode ser que eu tenha cara, aí a primeira vez, e depois lancei, deu coroa, aí parou. Depois, lanço, a primeira vez deu cara, a segunda vez deu cara, depois deu coroa. Posso fazer lançamento cara, coroa. Cara, coroa. Isso aqui não tem fim. Qualquer sequência que termine com coroa, sequência de caras, seguido de uma coroa, é uma sequência possível, um resultado possível que está dentro do nosso espaço amostral S. Certo? E agora, como que a gente faz, então, para calcular qual que é o número esperado de lançamentos até obter a coroa? Como que a gente faz essa conta? Bom, primeiro, os lançamentos são independentes. Note que os lançamentos são independentes. O que significa dizer que a probabilidade de dar cara no primeiro lançamento, qual que é a probabilidade de dar cara? Desculpa, coroa. A probabilidade da coroa é P. Né? A gente está supondo que a probabilidade da coroa é P. Então, deu coroa de primeira. Beleza, isso aqui acontece com probabilidade P. Qual é a probabilidade de dar cara e depois dar coroa? Primeiro, não deu cara. Desculpa, deu cara, então não deu coroa. Menos P vezes P. Certo? Probabilidade de dar... probabilidade da cara, coroa. É a probabilidade de não dar coroa duas vezes, vezes a probabilidade de dar coroa. E assim sucessivamente. A gente pode calcular isso para todos os elementos do nosso espaço amostral. E agora? Bom, de maneira geral, o que a gente pode dizer? Em geral, o que nós podemos falar é que a probabilidade de a moeda ser jogada, lançada, N vezes até dar coroa pela primeira vez, é exatamente 1 menos P elevado a 1 menos 1 vezes P. Certo? Porque de maneira geral. Então, eu vou definir uma variável aleatória que vai contar isso. Vai ser a variável aleatória que eu vou chamar de x. Uma variável aleatória que corresponde ao número de lançamentos feitos igual ao número de lançamentos que são feitos
em um experimento, né? Em um resultado possível do espaço amostral. Então, x é igual ao número de lançamentos efetuados defino isso para cada resultado possível do meu espaço amostral, para cada elemento do espaço. Então, essa é a nossa variável é o número de experimentos, que são o número de lançamentos que são feitos até dar cabo. Desculpa, até dar coroa. Então, qual que é a esperança dessa variável x? A esperança dessa variável x é um somatório que vai variando de jx. Bom, de novo, o zero eu não preciso contar, porque o zero está multiplicando por zero, esse termo vai ser nulo, então variando de j de 1 até infinito, de j vezes a probabilidade de x ser igual a j. Esse P aqui é de probabilidade. Isso aqui é igual ao quê? Bom, eu sei qual que é a probabilidade de x igual a j. A gente calculou isso aqui antes. Então, isso aqui é j variando de 1 até infinito, de j vezes a probabilidade de jogar j vezes, ou de ter j lançamentos, que é 1 menos p elevado a j menos 1, vezes p. Isso aqui é igual ao quê? Eu posso colocar o p fora desse somatório e olhar para esse somatório da seguinte forma. Isso aqui é j variado de 1 a infinito, j vezes 1 menos p elevado a j menos 1. E agora, né? O que eu faço com esse termo aqui? Aqui nós vamos usar uma ideia de cálculo, vocês devem ter visto, que é uma série, o somatório de uma série que é convergente. Essa série aqui é uma série convergente, nós usamos que essa série é convergente, ela converge para somatório de j de 1 até infinito, vezes menos p, j menos 1. Isso aqui é igual a 1 sobre 1 menos. Vou colocar direto o valor. É 1 sobre p ao quadrado. Tá? O que é esse somatório, né? Esse somatório lembra o quê? Soma dos termos de uma programação geométrica, né? Cada vez eu vou aumentando j, eu vou incrementando o numerador. Desculpa, eu vou incrementando o termo, né? Eu começo com o termo j igual a 1, que é 0. Depois o outro termo tem duas vezes, uma vez 0. Depois duas vezes, aqui é o menos p elevado a 1. E assim sucessivamente. Então, isso aqui lembra muito o somatório de uma progressão geométrica. É um pouco mais elaborado, mas a ideia é que esse somatório aqui ele vai ser igual, somatório infinito, ele é igual, ele converge para 1 sobre p ao quadrado. Tá? Então, substituindo esse valor aqui de 1 sobre p ao quadrado, o que a gente tem na nossa esperança aqui? A esperança de x vai ser p vezes 1 sobre p ao quadrado, que é 1 sobre p. Então, o que a gente chega de conclusão é que, mesmo quando o espaço não é finito, mas
se ele converge, então a esperança está bem definida e a esperança é um valor finito. Tá claro, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza. Então, no final da aula, agora, eu vou falar sobre independência de variáveis. Então, a gente falou sobre independência de eventos, né? Mas a ideia de dependência também funciona no contexto de variáveis aleatórias. Por quê? Bom, porque variáveis aleatórias, na verdade, elas definem certos eventos. Definição. Então, é natural que a gente tenha a ideia de independência de variáveis aleatórias da mesma forma que nós tínhamos para eventos. Então, vamos definir o que é independência. Então, nós dizemos que duas variáveis aleatórias, x e y, em um espaço amostral, em um mesmo espaço S, nós dizemos que elas são independentes se a probabilidade desse evento x igual a R1 e y igual a R2, onde R1 e R2 são valores das imagens de x e de y, respectivamente, se isso é igual à probabilidade de x ser igual a R1 vezes a probabilidade de y ser igual a R2. Isso tem que valer para todo R1 pertencente aos valores atribuídos possíveis por x e todo R2 valor possível atribuído por y ao espaço amostral. Se isso vale para todo R1 e R2, então essas variáveis são ditas independentes. Então, por que independência aqui é importante? Muitas das aplicações dessas variáveis aleatórias, a gente considera variáveis aleatórias são independentes. Então, facilita bastante se a gente tem essa informação sobre as variáveis. Então, se nós definimos as variáveis aleatórias para uma certa aplicação de forma que elas sejam independentes, se é possível fazer essa definição, isso facilita para que a gente consiga calcular, por exemplo, a esperança de produtos dessas variáveis aleatórias. Então, eu vou dar um exemplo mais adiante, mas antes disso, eu quero generalizar esse conceito de independência, não só para duas variáveis, mas para N variáveis aleatórias. Do mesmo jeito que nós fizemos para eventos, né? Nós começamos definindo a independência de dois eventos, depois expandimos isso para N eventos. Então, a definição aqui é a seguinte. Então, se a gente tem um conjunto finito, supor que a gente tem um conjunto finito de N variáveis aleatórias, vou chamar de x1 até xn essas variáveis. Nós dizemos que essas variáveis aqui elas são 2 a 2 independentes, conjunto finito de variáveis aleatórias x1, são 2 a 2 independentes se para toda par de variáveis x e xj, elas são independentes. Ou seja, xi e xj
são independentes para todo I, J pertencente a esse conjunto de variáveis, de índices, claro, com I diferente de J, né? Então, essa é a definição de 2 a 2 independentes. Do mesmo jeito que a gente tinha para eventos, nós temos uma definição mais forte de independência, que é de mutuamente independente. Então, em mutuamente independente, a gente tem o mesmo conceito de um conjunto finito de n variáveis aleatórias, x1, xn, são mutuamente independentes se acontece o seguinte: a probabilidade de x1 ser igual a um certo valor R e x2 ser igual a um certo valor R2 e x3 ser igual a um certo valor R3 até xn ser igual a um certo valor Rn, isso aqui é exatamente igual ao produto das probabilidades x1 igual a R1 vezes a probabilidade de x2 ser igual a R2 até a probabilidade de xn ser igual a Rn. Isso tem que valer para todos R1 pertencente aos valores possíveis de x1, R2 pertencente aos valores possíveis de x2, até o Rn pertencente aos valores possíveis de xn. Então, a ideia é a mesma de independência, nós vimos para 2, só que agora é o produto dessas independências, né? Produto dessas probabilidades, né? Certo? Por que essa definição de mutuamente independente é importante? Porque se nós tivermos variáveis que são mutuamente independentes, a gente consegue saber facilmente qual que é a esperança do produto dessas variáveis. Teorema. Então, vamos considerar então essas variáveis x1 até xn. São variáveis aleatórias mutuamente independentes. Se eu tenho essas variáveis mutuamente independentes, então eu consigo facilmente calcular qual que é a esperança do produtório dessas variáveis, xi com i variando de 1 até n. Isso aqui vai ser exatamente igual ao produto das esperanças. Da mesma forma que a gente tinha que a esperança da soma é a soma das esperanças das variáveis aleatórias, isso vale para o produtório das variáveis, desde que elas sejam mutuamente independentes. Tá? Então, isso aqui só vale quando é mutuamente independente. Esse conjunto de variáveis aleatórias. Certo? Então, com isso, esse último teorema, a gente encerra a nossa aula, não vou demonstrar.